Olá, o meu nome é Luiz Roberto. Uma vez mais aqui nesse nosso canal Espiritismo em Pauta, eu vou apresentar um vídeo. Hoje eu vou falar sobre o Espiritismo e a Juventude. Esse material também apanhei lá nos livros da Dora Encontre, A Educação na Nova Era, e o outro é A Educação segundo o Espiritismo. Esses dois livros são de excelente qualidade. Eu utilizei inclusive para fazer o vídeo anterior, que era uma orientação aos pais espíritas. Esse vídeo de hoje, então, o Espiritismo e a Juventude, o nome do vídeo é esse. A Dora Encontre, ela, com base na doutrina espírita e na sua experiência pedagógica, ela nos ensina. Eu anotei tudo aqui, viu, no meu computador, porque é um material bastante rico e eu tive que resumir bastante para que o vídeo não ficasse longo, né? E não despertasse, quem sabe, o desinteresse por ser longo em ver o assunto. Mas o assunto é muito bom. Educação, é importante falar sempre sobre educação. A Dora Encontre, ela menciona que se nós educamos a criança, o adolescente, naturalmente nós vamos ter jovens produzindo bons frutos com escolhas acertadas no uso do seu livre-arbítrio. Ela já começa assim, falando da educação desde a infância, passando pela adolescência, chegando à juventude, para criar então pessoas que tenham um bom senso no uso do seu livre-arbítrio, fazendo boas escolhas. O progresso do espírito, uma coisa importante a gente dizer, especialmente nós que somos espíritas, o progresso do espírito se dá a cada encarnação. Hoje, por pior que nós possamos nos achar, nós somos melhores do que ontem. Porque a lei é de progresso, conforme está inserido lá no livro dos Espíritos, é lei de progresso. Então nós progredimos sempre. Às vezes progredimos de maneira consciente, buscada, e outras vezes evoluímos porque o carrilhão do tempo, conforme está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nos faz caminhar. Então o progresso do espírito ocorre a cada encarnação. E então a gente espera que a juventude de uma nova geração ela possa contribuir bastante para o progresso coletivo da humanidade, estabelecendo assim é, uma maior segurança no conjunto evolutivo da humanidade. Os jovens, eles têm características muito interessantes, muito importantes. Nós já fomos jovens, sabemos disso. Os jovens são vigorosos, são sonhadores, eles têm uma vontade realizadora muito grande, além do que ecoa na sua memória espiritual ainda a, as vozes daqueles que tutelaram a sua encarnação. Ecoa aquele programa todo encetado no mundo espiritual para a sua presente encarnação. A ação dos pais, ela é fundamental. Os pais são de uma importância fundamental na educação da infância, do adolescente, para produzir um jovem que saiba fazer escolhas corretas no uso do seu livre-arbítrio. Né? Os educadores, os educadores escolares, ministrando as disciplinas próprias de cada curso, devem também ajudar a nortear a criatura no seu passo evolutivo. Esses sempre no rumo de pensamentos e sentimentos superiores. Então isso tudo é fundamental. Então das vozes que ecoam na memória espiritual da criatura, daqueles que tutelaram a sua presente encarnação, o apoio indispensável dos pais ou dos responsáveis quando esses não possuem pais, o apoio dos professores escolares, ministrar o conhecimento humano no sentido de que a criatura possa então situar-se ou recolocar-se na humanidade na qual foi convidada a viver e para a qual deve contribuir. É nessa fase da vida, então, na juventude, que os jovens costumam eleger os seus mentores, mais ou menos conscientes disso. Eles abrem a sua razão a influências boas ou más. E se forem bem orientados na infância e na adolescência, eles saberão então escolher mestres dignos desse nome. Né? Caso contrário, caso isso não tenha ocorrido, eles serão ludibriados na sua boa fé e por hora se perderão. Eu digo por hora porque se a lei é de progresso, a correção do rumo pode se dar a qualquer momento, independente da idade na qual nós nos encontremos, considerando ainda o fato de que nós somos é, assíduos nas encarnações. Nós tivemos muitas encarnações e teremos muitas tantas outras.
Então, essa adaptação se dá no curso do tempo com maior ou menor dificuldade, dependendo da própria criatura. Então, orientados, os jovens, quando orientados, eles vão reconhecer a honestidade ou a hipocrisia de outrem, desde a infância, distinguindo então uma coisa da outra, porque foram orientados para isso. E eles precisam, né? Os jovens precisam sim de mestres honestos. Eu digo honestos e não sérios, porque todo homem honesto, todo mestre honesto, toda pessoa honesta, ela é séria. Mas nem todo sujeito sério é honesto. Muitas vezes tem uma aparência de seriedade, mas os seus pensamentos, suas palavras, e não rara vez os seus atos, não correspondem a essa seriedade e, por consequência, não são honestos. Então, os jovens precisam de homens honestos, encarnados ou desencarnados, daqueles homens, daquelas criaturas, homens e mulheres, que avançaram, que estão na vanguarda da humanidade. Mestres que contribuíram, ou que contribuem ainda, para a edificação de um mundo melhor para a humanidade, em todas as áreas do conhecimento. Exemplos dignos de serem seguidos em relação a esses homens, a esses mestres honestos, são essenciais para alimentar positivamente os ideais da juventude, destacando-se como exemplo, ou destacando-se os exemplos a serem seguidos, os deixados por Jesus. Jesus, o guia e modelo da humanidade. Nós espíritas temos em Jesus o guia e modelo da humanidade. Mas tem uma ressalva, né? Deixa eu fazer aqui uma ressalva, que é importante fazer essa ressalva, que parte da nossa juventude, infelizmente, está empobrecida de valores próprios pelo materialismo a que se entregaram e sem condição de avaliar um mestre da moralidade como Jesus. Então, esse empobrecimento da juventude em razão ao apego ao materialismo os afasta da condição de avaliar um mestre como Jesus. Desconhecem esse valor de moralidade. Apesar do idealismo e entusiasmo próprios da juventude, eles desconhecem. Muitos desconhecem realmente o valor da moralidade. Isso, segundo a Dora Encontria menciona, isso foi no início do século XX, essa materialidade, esse materialismo inserido no contexto da juventude, iniciou-se no começo do século XX e até hoje. As juventudes, as várias gerações dentro do século XX e invadindo o século XXI, estão tomadas pela apatia, pelo desânimo e pelo arrefecimento dos ideais nobres. Geralmente os jovens, ou a juventude de uma maneira geral, consideram as crenças e os valores tradicionais que eles são infundados e que não têm qualquer sentido ou utilidade na existência do ser humano. Aliás, isso é bem atual, né? Basta a gente observar, inclusive no âmbito da nossa própria casa, dos nossos próprios familiares. Nós precisamos ficar atento a isso. Porque os jovens, isso também em pedagogia a gente estuda isso, né? Eu li uns textos de pedagogia e lá menciona justamente isso que a Dora Encontre menciona também nos livros dos quais eu me socorri. E os jovens vivem em grupos mais ou menos solitários pela falta de ideais próprios, apesar de viverem em grupos. Eles vivem geralmente o ideal materialista do grupo a que pertenço. E o materialismo, eles vão descobrir isso. Promete muito e pouco ou nada entrega. Porque o materialismo é uma situação passageira. Tudo que é material é passageiro. Tudo, absolutamente tudo que é material é passageiro, inclusive o nosso corpo é passageiro. Né? Já muito, por exemplo, a juventude deixou de lado o ideal da formação de suas próprias famílias. Ligam-se uns aos outros, vão se ligando uns aos outros, com grande rotatividade, criando em si um desencante, uma frieza. Esse ficar com fulano, ficar com cicrano, com fulano ou com cicrana, isso não tem trazido estabilidade emocional aos jovens. Trata-se, na verdade, do egoísmo e do orgulho em ação na criatura, né? Ou na juventude. E nós, independente da crença que abraçamos, precisamos ajudá-los a se libertarem dessas chagas da nossa humanidade, conforme menciona o Espírito Emmanuel no livro chamado O Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas
porém, que somos, nós, falando agora diretamente aos espíritas, nós podemos fazer isso, vivendo e oferecendo à juventude uma filosofia sólida que satisfaça a razão e ao coração, que lhes venha ao encontro das aspirações profundas do ser, porque todos nós temos essa aspiração profunda, esse ser interior que vai eclodir. Nós vamos buscar e ele vai eclodir com as qualidades adquiridas no curso da existência. No livro Um Ser Inteligente, Ser Inteligente, ou Ser Inteligente, da Joana de Ângeles, na quinta parte do livro, nós estamos estudando isso no sábado, ela fala exatamente isso, né? Porque o Espiritismo compreendido em toda a sua abrangência, e não apenas no aspecto religioso, infelizmente a maioria de nós se apega tão somente ao aspecto religioso, então o Espiritismo é capaz de responder a essa necessidade, né? Então ele é compreendido no seu aspecto filosófico, científico e moral ou religioso, ele então é capaz de responder a essa necessidade da juventude. Agora, falando especificamente ou especialmente da juventude brasileira, é, é bom que nós lembremos que a globalização, primeiro, é bom que nós lembremos que a globalização aproximou os povos da Terra, reduzindo a Terra a uma grande aldeia. Isso também nós encontramos nos livros de pedagogia. Os interesses sociais, políticos, econômicos dos povos, eles se entremeiam, por assim dizer, provocando conflitos culturais, tradições e comportamentos que acabam sendo compartilhadas, muitas vezes acolhidas, outras vezes resistidas, em razão dessa proximidade, dessa globalização, por assim dizer, que ocorreu na nossa terra. Natural, portanto, sendo assim, que a juventude brasileira ela influencie e seja influenciada pelas demais juventudes, porque caminhamos, na verdade, para a unidade, para a formação de uma só família. A humanidade será uma só família, independente de crenças de crenças diversas, né? Católico, protestante, judeu, presbiteriano, umbandista, muçulmano, independente disso, todos caminhamos para a unidade, todos caminhamos para a formação da família única na Terra, porque o que vai imperar será a moral do Cristo. Cristo que enviou todos os outros avatares ao encontro da humanidade para socorrê-lo de acordo com as suas necessidades no tempo de vida. Essa unidade, porém, importante dizer isso, ela não exclui a afinidade que os espíritos encarnados de cada povo possuem entre si. Nós, então, brasileiros, por exemplo, temos entre nós uma afinidade bastante grande. Quando nós recebemos na nossa família, por exemplo, um espírito que é migrante de outra cultura, não rara vez ele encontra bastante dificuldade em assimilar os ensinamentos culturais brasileiros, por exemplo. Mas no curso da encarnação, de algumas encarnações, ele vai se adequando e acaba também aderindo ou sendo inserido nessa alma coletiva, né? Nessa espécie de personalidade coletiva. E a juventude brasileira, ela se diferencia das demais juventudes do mundo, conquanto também ande infectada pelo egoísmo e pelo orgulho, e pelo niilismo. Pelo niilismo. Niilismo tem vários sentidos, né? O que se adequa bem aqui, nesse caso, entre outras coisas, é o desprezo pela existência e pelas coisas, tal materialismo com o qual os jovens andam envolvidos. Então, as coisas são passageiras, rápidas e se sucedem numa busca constante de uma segurança que não consegue encontrar no materialismo. Então há, por consequência disso, o desprezo pela existência e pelas coisas. Os jovens do mundo de uma maneira geral, têm se entregado às questões de natureza sexual. Isso a gente vê nos noticiários, nas revistas, na net, a gente vê isso todo dia, né? E no Brasil, isso não é diferente, não. Não é diferente. Pois chegamos ao absurdo, inclusive, de ter no sexo a marca registrada do turismo brasileiro, infelizmente. E do sexo no Brasil estar inserido nas manifestações sociais e culturais em todos os aspectos.
Nós precisamos observar isso. Há que se dizer, há que se dizer ainda que a apatia de muitos jovens do mundo e do Brasil em relação à questão de natureza sexual vem da vampirização sexual. Porque nós espíritas sabemos que quando nós desencarnamos muito apegado a uma circunstância material qualquer, a um aspecto material qualquer, mesmo no mundo espiritual, nós permanecemos ligados aos encarnados na busca daquele prazer material. Então, muitos jovens são obsidiados por espíritos desencarnados, afeitos às questões da sexualidade. E muitos jovens, mesmo encarnados, sugam as energias sexuais do próximo ou sugam reciprocamente um do outro. Então, há sim aí uma vampirização sexual, porque a juventude que se entrega ao sexo e tudo mais na vida perde seu atrativo, fica em segundo, terceiro plano. Alguns nem chegam a considerar em plano algum. Ainda assim, a juventude brasileira tem uma vantagem sobre outros países, outras juventudes, por ser possuidora de uma religiosidade inata, bastante intacta nessa fase da vida. Por exemplo, nós somos a maior população católica do mundo. O catolicismo vem do cristianismo. E o cristianismo, do seu jeito, vem ensinando os ensinamentos, distribuindo, divulgando os ensinamentos do Cristo Jesus nas suas homilias e nas suas obras sociais. Né? Temos uma grande, imensa população de protestantes, de protestantes que divulgam a palavra do Senhor Jesus e vivem também a palavra do Senhor Jesus. E temos a maior população espírita do mundo. O espiritismo está radicado no Brasil por determinação do Cristo Jesus. Então essa religiosidade é inata na juventude brasileira. Os jovens, bem como adultos, se a gente prestar bem atenção, isso na nossa família acontece. Eles se bandeiam de uma para outra religião num verdadeiro sincretismo religioso, interiorizado em si. Né? Uma hora é espírita, outra hora é católica, outra hora é protestante, outra hora é umbandista, outra hora vai visitar lá a mesquita, se interessa pela cultura religiosa muçulmana, outra hora visita uma sinagoga, buscando os ensinamentos judeus. Então, esse sincretismo religioso interiorizado no povo brasileiro, nos jovens, nos adultos, ele evita, na verdade, que haja brigas religiosas no nosso país, porque de tudo um pouco a criatura sabe, né? Isso é bom, mas por outro lado também tem um aspecto negativo, né? Porque falta à criatura uma convicção, falta a essas criaturas uma convicção religiosa, uma definição religiosa. Isso ocorre porque falta, na verdade, a maioria dos nossos jovens, capacidade de conhecer ideias, ou melhor, capacidade de conhecer ideais, compará-los, distingui-los e escolher. Aliás, a gente vê isso trabalhando na área da educação, a gente observa isso, que essa habilidade de raciocínio, ela não tem sido desenvolvida pelos pais. E muitos desses pais também não têm essa habilidade de raciocínio. E nem pela nossa educação comum nas escolas. Essa cognição é divulgada. Então falta aos jovens cognição. É por esse favorecimento religioso, entretanto, inato na juventude brasileira, que ela deve ecoar no concerto das gerações do mundo com grande responsabilidade, porque já possui em si, então, a religiosidade, bons sentimentos, disposição para aprender e discernir. Isso é inato no jovem brasileiro. Que se dirá então? Que se dirá então da juventude espírita? Na casa que eu frequento e da qual eu sou trabalhador, não existe uma juventude espírita, já existiu no passado. E é a juventude do passado que dirige a casa hoje. Mas nós hoje não temos uma juventude em ação, mas temos uma infância. Crianças que vão lá do 0 ano de idade até os seus 14, 15 anos de idade.
estamos formando uma nova juventude, né? Educando a infância e a adolescência. Então, o que se dirá da juventude espírita, repito, diante das demais juventudes, brasileiras ou estrangeiras? Desde o berço, o jovem espírita adquire essa consciência da sobrevivência do espírito, das múltiplas encarnações, do, do discernimento e da fé raciocinados, discernimento e fé raciocinados, que desde cedo foi alimentado, então, por uma doutrina libertária, racional e esclarecedora. Esse é o jovem espírita, essa é a juventude espírita, assim deve ser a juventude espírita. Então, para que a juventude espírita brasileira possa realmente cumprir os seus, os seus altos destinos e aproveitar seus diversos talentos, nós devemos exercer então sobre ela, sobre essa juventude, alguma boa influência e a ajudarmos a desenvolver a razão sem perder os sentimentos, né? Desenvolver a razão sem perder o sentimento. E aí, não só nós espíritas, todos nós, pais e mestres escolares ou desses que avançaram adiante no progresso da humanidade, devemos proceder, né? Devemos proceder dessa maneira, ajudar a desenvolver a razão e sem perder o sentimento, porque o sentimento já existe, já é inato na nossa juventude. Nós devemos dar à juventude, então, isso foi a Joana encontra quem, a Joana não, a Dora encontra quem menciona para nós. Nós devemos dar à juventude, então, o substrato de uma fé mais sólida. E principalmente despertar nessa juventude a consciência para a retidão moral e a disciplina dos instintos, para que ela possa dar ao mundo exemplos da fraternidade, do calor humano, da alegria, da criatividade, da fé, que são, na verdade, qualidades básicas do povo brasileiro. Se a gente observar, isso é reconhecido pelos estrangeiros ao visitar o Brasil, o povo humano, o povo brasileiro é bastante humanizado nesse sentido, ele é fraterno, ele transmite um calor humano de aconchego às criaturas que nos visitam, são constantemente alegres, apesar das adversidades que nós enfrentamos no campo social, político e econômico do nosso país há séculos, né? O povo brasileiro é possuidor de uma criatividade e de uma fé que amanhã será melhor. Trabalha hoje porque amanhã será melhor, né? Essas são realmente qualidades do povo brasileiro. E para encerrar, então, eu peço para você aí, põe aí o seu gostei ou não gostei, se quiser, né? Ponha. Comente, o comentário é importante, ele enriquece o conteúdo do vídeo, porque muitas pessoas têm uma riqueza interna que muitas vezes omitem e no comentário elas podem transmitir essa sua riqueza para o deleite de todos nós. Compartilhar o vídeo é importante, dar visibilidade a ele, ao tema, entre as pessoas, e isso favorece a divulgação da doutrina espírita e o seu olhar, no caso hoje, sobre a juventude. E vamos adiante.